Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te falar o que é o dispositivo AFDD que está agora sendo recomendado na nova NBR 5410 que está em consulta pública. Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a NBR 5410, lá no item 522, lembrando que essa norma que eu estou mostrando para vocês aqui é a norma que está em consulta pública lá no site da ABNT, tá? Que é a nova NBR 5410 2020X. Eu falo 2020X porque não se sabe se ela vai sair agora em 2024 ou em 2025, mas está próximo essa saída da nova norma. Ela está em consulta pública e vai até o final deste mês especificamente, tá? Então você pode até o final desse mês trazer as suas sugestões em relação à nova NBR 5410. E aí nessa nova NBR 5410 a gente pode ver no item 522, na questão de proteção contra incêndio, aqui nas regras gerais, a seguinte ponderação. Olha só. Os danos ou ferimentos, os ferimentos ou a ignição podem ser causados por efeitos como? Então, o que ela está trazendo para a gente? Que existem possibilidades de incêndio que podem ser causadas por instalações elétricas. E dentre essas possibilidades que ocorrem estão dentro acumulação de calor, radiação de calor, elementos quentes, a própria sobrecorrente, correntes harmônicas, descargas atmosféricas. Tudo isso envolve instalações elétricas e pode causar incêndio. E um desses itens que foi acrescentado agora na nova NBR 5410 é simplesmente falha de isolação e ou arcos que provoquem perturbações, né? Então aqui ela traz para a gente exatamente esse item, falha na isolação e ou arcos que provoquem perturbações. E aí como que ela vai falar para a gente para efetuar a proteção dessa questão? Então ela vai trazer para a gente que existe uma possibilidade de este item causar incêndio e como que você faz para evitar esse incêndio? Trabalhando com uma proteção específica, e é aí que vai entrar o dispositivo que eu vou falar para vocês, que é o AFDD, ou também chamado de AFCI, tá? Então a ideia aqui pra gente é a proteção contra esses arcos aqui que você tá vendo. Aqui eu não tô falando de um grande arco que ocorre na média tensão, né? E que traz aquele estrago imenso. Aqui eu tô falando de arcos, pequenos arcos que ocorrem na baixa tensão, dentro de um quadro de distribuição, ou no caminho de uma eletrocalha, ou no caminho de um eletroduto onde a gente tem afiação lá dentro, né? E como que ocorre este arco? Moacir, isso aqui não é um curto-circuito? Na verdade, isso são dois cabos, né, com a isolação aberta, e isso pode ocorrer em falha de isolação, que a proximidade entre esses dois cabos que tem falha de isolação, seja fase-fase, seja fase neutro, seja fase proteção, a proximidade desses dois cabos vai gerando esses arcos que vocês estão vendo aqui. E estes arcos que vocês estão vendo aqui, de forma permanente, né, eles podem causar incêndios. Então essa é a ideia. Existe o curto-circuito efetivo, né, a hora que você tem um toque mesmo entre dois cabos, que gera este curto-circuito, né? O curto-circuito fase-fase, o curto-circuito trifásico, né? Que existe esse toque entre as fases e realmente gera esse curto-circuito em níveis de corrente em kA. E existe esse arco elétrico que é gerado principalmente pela falha na isolação. Então um cabo de fase e outro cabo de fase muito próximo um do outro, ele vai gerando essas correntes aqui de contato que são simplesmente os arcos elétricos. O dispositivo que detecta isso é o dispositivo de detecção de arcos elétricos de baixa tensão, que é justamente o AFDD. Ele vai entender este comportamento de corrente e ele tem gráficos para poder comparar no seu software esse comportamento de corrente que está acontecendo na vida real com o que ele tem, e aí ele verifica, então isso aqui é um arco intermitente, e aí ele vai atuar esse circuito, ele vai simplesmente fazer com que esse circuito seja bloqueado para que esse arco pare de acontecer e que o problema seja resolvido. Moacir, aquele interruptor que eu faço a ligação, né? Eu ligo o interruptor e ele está sobre vários circuitos, vários retornos numa instalação elétrica, ele dá aquela faísca, ele protege
contra justamente essa questão desse interruptor. Essa questão do interruptor, por exemplo, é um arco que ocorre de maneira normal. Isso acontece realmente. E o EFDD não vai detectar isso como uma falha constante. Se isso continuar, né, aí ele vai começar a detectar e persistir isso e atuar esse circuito. Então a ideia é o seguinte: ele tem já a diferença entre arcos que ocorrem de maneira normal e arcos e falhas que ocorrem de maneira intermitente que podem gerar um incêndio, né? Então ele vai entender isso e aí vai depender da interpretação dele que ele tem na própria armazenamento do dispositivo para detectar este arco elétrico intermitente ou não, tá? Então, a priori, se eu instalar um AFDD, que é esse dispositivo de detecção contra arcos elétricos, num quadro de distribuição, e aí aquele interruptor der aquela faísca, né, ele não vai entender isso como um arco elétrico intermitente. Ele vai entender isso como uma situação normal, né, e que não gera tanto risco de incêndio para a instalação e não vai atuar. Então essa é a ideia. Se ele perceber este arco constante, essa faísca constante, aí ele vai começar a entender isso como um risco de incêndio e vai fazer a atuação, né? Então, são basicamente esses arcos aqui que podem causar grandes incêndios em quadros de distribuição e também em instalações elétricas, e ele vai detectar isso. E aí ele fala no item 5227, lembrando que essa aqui é a norma que está em consulta pública. Recomenda-se que sejam tomadas medidas especiais para proteger contra os efeitos das falhas por arco, esses tipos de arco, que podem ocorrer entre fase neutra e fase de proteção. Os seguintes circuitos de iluminação e força que sirvam. Então, iluminação e força, ó. Locais utilizados como dormitórios. Então, eu no meu projeto elétrico eu vou começar a pensar, eu tenho que proteger também contra a questão dos arcos elétricos. Então, se eu estou trabalhando com um dormitório, numa residência, por exemplo, né, aqueles circuitos que estão nos dormitórios das residências precisam ser circuitos que estão sobre um dispositivo de detecção de arcos, né? Locais com riscos de incêndio devido à natureza de materiais processados ou armazenados, ou seja, locais BE2, por exemplo, galpões, lojas de madeira, lojas de materiais combustíveis, e que essa faísca pode gerar uma grande explosão, né? Ou um grande incêndio. Local com material construtivo combustível, locais com estruturas sujeitas à propagação de incêndios, locais CB2. Todos esses locais aqui são descritos na NBR 5410. Locais que possuem bens considerados insubstituíveis, né? Locais de patrimônio público também. Se a gente está falando de um museu, por exemplo, né? Esse AFDD, esse dispositivo de detecção contra arcos é necessário, né? Então, recomenda-se que sejam tomadas medidas. Aqui ele não está falando é obrigatório que sejam tomadas medidas. Ela está recomendando. É a primeira vez que a NBR 5410 vai começar a trazer esse assunto à tona na proteção contra incêndios através de arcos elétricos. Então, ela está recomendando, já que ela vai recomendar um novo dispositivo para essa proteção, né? Então, onde ela fala sobre o AFDD, ela vai falar aqui, ó, logo abaixo desse item. Em circuitos de corrente alternada, a utilização de dispositivos de detecção por falhas de arco, o AFDD, que são esses dispositivos que já são inclusive utilizados na Europa, que já são inclusive utilizados nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns locais. A utilização desses dispositivos são as medidas de proteção justamente contra falhas de arco elétrico, né? E aí tem uma norma para ele que é 62606, que atende às recomendações acima mencionadas. Então, em circuitos de corrente alternada, a utilização de AFDD de acordo com a 62606 atende às recomendações acima mencionadas, que são as recomendações de proteção contra falhas de arcos elétricos. E aí ele fala, se utilizado, um AFDD deve ser instalado na origem do circuito a ser protegido. E onde que é a origem do circuito a ser protegido? É justamente no quadro de distribuição. Então é mais um dispositivo para ser utilizado dentro do quadro de distribuição, juntamente com o circuito necessário. Mas isso significa que eu tenho que usar AFDD em todos os circuitos? Não necessariamente. Como a própria NBR 5410 trouxe para a gente no item anterior, pode ser usado só em circuitos que envolvem dormitórios, ou podem ser usados em galpões ou unidades comerciais específicas, não em toda um ambiente comercial que não tem esse risco, né?
Na verdade, o que eu tenho para trazer como projetista é que, sim, o risco ele sempre vai existir. O risco por falha na isolação sempre vai existir e sempre pode gerar arco elétrico, né? Então, a minha ideia de proteção é não só em dormitórios, mas se você for realmente, o seu cliente puder realmente trabalhar com a FDD, procura trabalhar com a FDD em praticamente todos os circuitos da instalação, né? Então ela fala para a gente que esse AFDD deve ser instalado na origem do circuito a ser protegido, ou seja, dentro do quadro de distribuição, né? Então esse aqui é um exemplo de AFDD da Schneider, né? Esse circuito justamente parece um DR, parece um disjuntor, mas ele pode ter a função de um DR, ele pode ter a função de um disjuntor e ele também pode ter a função do AFDD. Ele pode simplesmente ser só o AFDD, ele pode ser o AFDD mais o DR, e ele pode ser o AFDD, o DR e o disjuntor. Este caso aqui que eu estou mostrando para vocês, né, da Schneider, é um equipamento que envolve DR, disjuntor e a própria questão do AFDD. Ele já vai envolver os 3 tipos de dispositivo em um dispositivo só, né? O AFDD, se for só o AFDD, ele vai levar fase e neutro, tá? Fase neutro que nem um DR mesmo, nem o funcionamento de um DR. Se esse dispositivo envolver um disjuntor, também vai ser fase neutra. Se esse dispositivo envolver DR, também é fase neutra, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que alimentar ele pela fase e pelo neutro, né, no fechamento deste circuito. Ele também vai ter um botão de teste aqui, né? Aqui justamente a questão do AFDD, da proteção contra incêndios. Aqui a gente consegue ver que é um disjuntor curva C, 40 A de corrente nominal. E aonde está a questão do DR? Nesse AFDD aqui da Schneider, ele vai estar logo aqui embaixo, ó. Aqui ele vai ter um disjuntor curva C 32, né? Já mudou a foto. E aqui a gente tem, ó, 30 mA, que é justamente o DR específico. Aqui ele vai sinalizar se tiver falha por arco elétrico, aquela falha intermitente, né? Então esse aqui é basicamente o dispositivo. Ó, aqui novamente a gente consegue ver, ó, C32, curva C32 A, e aqui da mesma forma, C32, curva C32 A. Então esse dispositivo ele já vai agregar tudo, né? Ele já vai envolver disjuntor, AFDD e DR num dispositivo só. Mas existem casos que você compra só o AFDD, existem casos que você compra só o AFDD-DR e existem casos que você compra AFDD e disjuntor. Isso vai variar e à medida que vai se tornando mais específico, vai sendo mais difícil de encontrar. O que vai ser mais fácil de encontrar? A soma entre eles, muito provavelmente no mercado vai existir mais um dispositivo para a gente economizar espaço no quadro, mas esse dispositivo vai ser mais caro, né? Ou simplesmente o que vai mais existir no mercado, muito provavelmente, vai ser simplesmente só o AFDD. E aí você vai ter que englobar ele ou com disjuntor, e se esse circuito precisar de DR 30 mA também, o DR também. Moacir, como que eu vou dimensionar um AFDD então nesse caso aqui, né? Você vai dimensionar o AFDD pela corrente nominal de trabalho dele. O AFDD é um AFDD, ele vai entender o arco. Simplesmente entender o arco e vai atuar esse circuito, né? Então não tem uma corrente específica para o arco nem nada disso. Ele é um AFDD, ele vai entender a forma de corrente deste arco e vai fazer a atuação. Mas eu também tenho que pensar na corrente dos polos desse AFDD, que nem eu penso na corrente dos polos do meu DR. Tá vendo essa corrente de 40 A? É justamente a corrente dos polos deste DR. Da mesma forma, eu vou pensar nisso em relação ao meu AFDD. Então, para eu poder dimensionar esse AFDD, eu vou dimensionar pela corrente nominal. Então, o meu AFDD, a gente tem a corrente nominal do disjuntor, né? A gente tem a corrente nominal do disjuntor. O meu AFDD, ele tem que ter a corrente nominal maior ou igual à do disjuntor, e ele tem que ter a corrente nominal igual, né? Maior ou igual, o meu DR também daria certo perfeitamente. Ele pode ter a corrente menor que o DR, pode até ter a corrente menor do que o DR, né? Mas ele tem que estar compatível simplesmente com o meu disjuntor. O meu DR ele tem que ter a corrente igual ou maior do que o disjuntor, né? Então, sempre pensar nessas questões. Por que isso? A corrente do disjuntor que ultrapassar este valor, vamos supor que ele tem aqui uma corrente, o disjuntor tenha 16 A e o meu AFDD é de 10 A. Então, no meu circuito está passando aí 15, 14 A. Isso vai afetar os polos do meu AFDD. Então, eu tenho que ter a corrente do meu AFDD maior ou igual à do disjuntor. Se isso atender,
eu tenho que só pensar na questão do DR, se também está maior ou igual a que o próprio disjuntor. Então, minha referência vai ser sempre quem? Minha referência vai ser sempre o disjuntor, justamente para a corrente que estiver passando nesse disjuntor não afetar os polos do meu AFDD ou não afetar os polos do meu DR. Eu tenho que compatibilizar isso. Se você utilizar o AFDD, que ele é disjuntor e é DR também, aí acabou, é simplesmente dimensionar normalmente. Lembrando que se você utilizar os três juntos, né, que nem eu mostrei para vocês, um AFDD que já é disjuntor e é DR, ele vai ter um nível de capacidade de interrupção sempre maior, vai ser uns 10 kA e ele vai ser bem mais caro. Então, essa questão a gente tem que ver. Vamos ver como que o mercado vai reagir a esse dispositivo que está sendo recomendado pela NBR 5410. Mas eu quero sempre deixar claro para vocês que é muito importante a proteção contra incêndio. É muito importante porque o projetista profissional tem que pensar em qualquer falha na instalação elétrica que existir. E isso também é uma possível falha e graças ao mercado a gente tem essa possível proteção. Então, muito importante também a gente pensar nisso. Muito bem, gostou desse vídeo? Então curte aqui embaixo esse vídeo, compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos de engenharia, tem um botãozinho de compartilhar, compartilha. Se inscreve nesse canal para você receber mais notificações de vídeos novos e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo do YouTube. Tamo junto!